Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, dando continuidade aqui nas nossas aulas com o programa Juntos para Avançar, hoje nós vamos falar de quadriláteros. Para ser mais específica, nós vamos identificar a relação entre quadriláteros por meio de algumas de suas propriedades. Então, nós vamos iniciar aqui pela definição de quadrilátero. O que seria um quadrilátero? Então, os quadriláteros, eles são polígonos que possuem 4 lados. E aí nós podemos identificar alguns elementos do quadrilátero. Então, vamos identificar aqui primeiro os lados. Então, vamos olhar para esse quadrilátero aqui ao lado, e aí você vai observar aqui esses segmentos de reta AB, BC, CD e DA. E eu chamo esses segmentos de reta de lados do quadrilátero. Esses ângulos aqui, ó, essas aberturazinhas aqui internas do quadrilátero, eu chamo de ângulos internos. E o pontinho em que une um lado ao outro, eu chamo isso aqui de vértice do quadrilátero. E o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos, eu digo que são as diagonais do quadrilátero. E aí, em todo o quadrilátero, eu tenho 2 diagonais. Bom, nós vamos classificar aqui os quadriláteros em paralelogramos e trapézios. Vamos dizer quem faz parte dos paralelogramos e dos trapézios, certo? Então, os paralelogramos, eles são quadriláteros que têm os lados opostos paralelos 2 a 2. Na verdade, eles têm 2 pares de lados paralelos. Então, se vocês observarem aqui, o lado desse paralelogramo AB, ele é paralelo ao lado CD. E o lado BC é paralelo ao lado AD. Por isso que essa figura é um paralelogramo, porque ele possui os lados opostos paralelos 2 a 2. E aí nós vamos destacar 3 paralelogramos, os retângulos, os losangos e os quadrados. E vamos relembrar de algumas propriedades de cada um deles que serão importantes para nós respondermos às atividades que estão aí no roteiro de vocês. Então, vamos aqui começar pelo retângulo. Então, é o seguinte, os retângulos, eles são paralelogramos que possuem os 4 ângulos internos reto. O que é um ângulo mesmo reto? É um ângulo cuja medida tem 90 graus. Então, observe, a definição de retângulo é que ele tem os 4 ângulos retos. E aí nós temos algumas propriedades, que são os lados opostos são congruentes. A gente já sabe que se ele é um paralelogramo, então ele possui 2 pares de lados paralelos, ou seja, os lados opostos paralelos. E aí que mais que eles podem ter? Os ângulos opostos são congruentes, claro, porque todos eles, na verdade, são congruentes, que medem 90 graus. As diagonais cortam-se ao meio, ou seja, se eu tiver aqui as diagonais, né, que são 2, e essa medida aqui, ó, ela for 10 centímetros, então, na verdade, eles vão se cruzar aqui, bem ao meio, aqui, ó, 5 centímetros, 5 para cá e 5 para cá. E as diagonais de um retângulo são congruentes, ou seja, se essa diagonal mede 10 centímetros, então essa outra aqui também vai medir 10 centímetros. Agora nós vamos ver o losango. Qual é a definição de losango? É todo paralelogramo que apresentar lados com medidas iguais. Então, se você tiver um paralelogramo que tem os lados com as medidas iguais, então ele é chamado de losango. Ou seja, esse lado tem que ser igual a este, que tem que ser igual a este, que tem que ser igual a este. Então, ele é chamado de losango. E aí ele tem algumas propriedades. Então, as diagonais são perpendiculares entre si. O que é isso? Observe que essas 2 diagonais, elas formam entre elas um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, elas são perpendiculares entre si. Então, essa é uma propriedade dos losangos. As diagonais têm medidas diferentes. Em todo losango, eu tenho
uma diagonal que eu chamo de diagonal maior e uma diagonal que eu digo que é a diagonal menor. Então, eles têm diagonais de medidas diferentes. E os dois ângulos opostos são congruentes, ou seja, esse ângulo é igual a este ângulo é igual a este, certo? O que mais? Em todo losango, as diagonais interceptam-se nos pontos médios. Então, quando eu tenho aqui essa diagonal e essa outra diagonal, essa propriedade está dizendo que elas se cruzam bem no seu ponto médio, ok? E o quadrado? Bom, os quadrados, eles são retângulos com lados de medidas iguais, ou seja, são paralelogramos com lados e ângulos congruentes. Então, nós vimos que os retângulos são paralelogramos que possuem 4 ângulos retos e vimos que os losangos são paralelogramos que possuem os 4 lados iguais, congruentes. Então, o quadrado, ele é um paralelogramo que possui os 4 lados iguais e os 4 ângulos também congruentes com medida de 90 graus, certo? Então, eu costumo dizer que o quadrado, ele é um tipo especial do losango e um tipo especial do retângulo, né? Então, assim, por isso o quadrado, ele reúne as propriedades dos retângulos e dos losangos. Então, ele tem todos os lados iguais, ele tem todos os ângulos retos, tem 2 diagonais, suas diagonais se cortam no ponto médio, as diagonais são iguais e por aí vai. Vamos ver agora os trapézios, né? Que são os trapézios. Bom, vamos definir aqui os trapézios como sendo um quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos. Tem algumas definições que diz que ele deve possuir pelo menos 2 lados paralelos. Mas eu vou definir aqui apenas como 2 lados paralelos, para a gente não confundir com os paralelogramos. Mas existem outras definições aí, mas no momento nós vamos ver apenas 2 lados paralelos. Esses 2 lados paralelos são as bases do trapézio. Então, eu vou dizer que o KL, né, que são os lados paralelos, KL paralelo com IJ, elas são chamadas de base do trapézio. E aí o trapézio também eles podem receber nomes especiais, de acordo com a medida dos lados não paralelos. Por exemplo, eu vou dizer que um trapézio ele é escaleno quando os lados não paralelos têm medidas diferentes. Eu vou dizer que ele é isósceles quando os lados não paralelos têm medidas iguais. E vou dizer que ele é retângulo quando ele possui 2 ângulos retos, ok? Então, pessoal, na próxima aula eu vou resolver algumas questõezinhas envolvendo algumas propriedades dos quadriláteros. Fiquem com Deus e até mais.